Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima semana. Nós vamos ter de fundo o Bernardo falando, para variar, mas vamos lá. Então hoje eu separei para vocês dois tópicos muito importantes para o pré-projeto de vocês, né? Então a gente vai ver hoje os objetivos específicos e a metodologia. E aí isso vai contribuir para o passo a passo do trabalho de vocês. Para recordar, na última orientação, a gente falou um pouquinho do objetivo geral. Então, o que era o objetivo geral, né? Ele vai, a partir da nossa problemática, da nossa hipótese, criar estratégias para responder essa pergunta. Então, qual é o meu objetivo ao escolher esse tema? Por que eu escolhi esse tema? Né? Qual que o que ele vai agregar, não só para mim, mas para a sociedade que eu vou apresentar essa temática. Então, na última aula, vocês fizeram para mim o objetivo geral, né? Explicando o porquê desse trabalho, que a gente trabalhou também um pouquinho da problemática, e a partir dele criou o objetivo geral. Então, por exemplo, vou falar do racismo. Então, no meu trabalho, eu quero compreender como que o racismo estrutural ocorreu no Brasil. Né? A partir de que ponto, a partir de que momento da história brasileira esse racismo vai ser propagado em maior intensidade. Então, esse seria o meu objetivo geral. A partir dele, lembrando que nós temos que utilizar sempre o verbo no infinitivo. Coloquei uns exemplos aí para vocês de avaliar, investigar, comparar, analisar, interpretar, compreender e assim por diante. Né? Naquela relação que eu passei para vocês, tem diversos verbos que dá para vocês utilizarem. Aí, o objetivo específico, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o meu objetivo geral e vai desmembrá-lo. A partir do quê? Utilizando diversos procedimentos. Na verdade, o objetivo específico, ele é o passo a passo, né? Como que eu vou fazer para atingir o meu objetivo geral? Então, aí eu vou desmembrá-lo, eu vou utilizar metodologias para poder responder ao meu objetivo geral e à minha problemática. Então, aqui eu vou estar analisando, a partir do meu objetivo geral, quais metodologias serão necessárias para poder respondê-lo. Não só ele, como a problemática do trabalho também. Eu vou precisar responder à conclusão do estudo e, no caso, isso seria o objetivo geral, né? Ele vai responder à conclusão do estudo. Por que, então, que eu escolhi essa temática? E o específico, ele vai utilizar a metodologia e os resultados. Então, como que eu vou fazer para analisar o racismo estrutural? Eu vou analisar a partir do contexto histórico, né? Compreender como que ocorreu esse racismo a partir, por exemplo, da colonização brasileira, ou a partir da escravização no Brasil, ou a partir do fim da escravidão, né? Então, eu vou pegar um ponto estratégico que eu quero compreender aonde que iniciou esse racismo. Então, eu pego do objetivo geral e vou desmembrando. A partir do quê? A partir de análise de campo, a partir de referência bibliográfica, a partir de estudos de caso e assim por diante. Então, estou criando meu objetivo específico a partir do meu objetivo geral. Depois, nós vamos estar vendo um pouquinho algumas dicas. A primeira, seja o mais específico possível, né? Então, você tem que ser direto. Então, racismo, então eu quero analisar a partir do contexto histórico como que ele ocorreu no Brasil. A partir de análises de referência bibliográfica, a partir da compreensão de estudos de caso e assim por diante. Sempre comece com o verbo no infinitivo, isso também vale para o específico. Se você tiver mais de 3 objetivos específicos, lembrando, quando a gente está falando do pré-projeto, mas quando a gente estiver já escrevendo, né, a monografia de vocês vão ter que fazer capítulos. Cada objetivo específico é um capítulo que vocês vão tentar responder, tá? Então, se for 4 objetivos específicos, serão 4 capítulos, ou subcapítulos, né, ou sessões que a gente chama, para responder esses objetivos específicos, tá? Não se esqueçam disso. Um exemplo aqui, né? Então, uma determinada pessoa pesquisou e ele quer falar um pouquinho sobre a concentração de íons. A partir do quê? Né? Ele vai utilizar métodos de espectroscopia para tentar compreender essa concentração. Observem que o verbo está no infinitivo. Então, ele vai determinar a concentração de íons de zinco no adubo tratado, adotando o método de espectroscopia. Né? Então, ele apresenta ali qual vai ser o método utilizado. E aí, ele vai ter um capítulo falando sobre isso.
ou um subcapítulo. Um outro exemplo, comparar a taxa de assertividade para cada um dos grupos de empregados, no que se refere às questões de cálculo numérico por meio de entrevista. Então, ó, mais uma vez aqui, ele está falando como que ele vai atingir esse objetivo. A partir de pesquisa de campo, ele vai entrevistar pessoas e aí ele consegue, então, responder a pergunta principal do trabalho dele. Depois, nós vamos ter a metodologia. Essa metodologia é como que vocês vão fazer para responder as perguntas de vocês, né? Então, aqui, nada mais é do que o modo como você irá realizar a pesquisa. Então, minha pesquisa vai ser bibliográfica, porque eu vou ter que analisar a partir de estudos já de outros autores para responder a minha problemática. A minha vai ser científica. Então, por exemplo, eu vou analisar um determinado componente químico, né, um laboratório e tal. A minha vai ter pesquisa de campo, a minha vai ser um contexto histórico e assim por diante. Então, a metodologia é como que vocês vão fazer para responder as perguntas. Aí eu coloquei, a partir da escolha do tema, a gente vai ver quais meios que nós vamos utilizar para responder essas perguntas. Então, eu tenho estudo de caso, eu tenho coleta de dados, que são a pesquisa de campo que vocês vão estar fazendo. Eu tenho experimentos, no caso de vocês não é experimento porque não é um mestrado, né? Vocês é uma referência bibliográfica e também a partir de coleta de dados. Aí nós vamos ter aqui também alguns tipos de pesquisa. Nós vamos ter, deixa eu pular essa parte, porque ele vai estar explicando um pouquinho mais do que é a metodologia, depois no material vocês vão poder olhar melhor, né? Mas ela vai determinar as estratégias e planejamento. Isso aqui vai ser importante também para quando vocês estiverem fazendo, para mim, um cronograma, porque é a partir da metodologia que vocês vão utilizar que vocês vão criar os cronogramas, né? O passo a passo. Então, mês de maio a gente está fazendo análise bibliográfica, mês de abril a gente está fazendo pesquisa de campo e assim por diante. Outra característica é que qualquer pessoa, ela pode refazer o seu estudo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de campo. Então, a pessoa, ao ler o seu trabalho, ela quiser fazer novamente, ou melhor, complementar o seu trabalho, ela vai conseguir utilizar a pesquisa de campo e ver que os resultados são os mesmos. Aí, os tipos de metodologia, que é a parte que eu falei para vocês. No nosso caso, eu vou só utilizar duas, que é a descritiva e a explicativa, né? Tanto uma como outra, a gente vai ter que utilizar não só pesquisa de campo, mas também referência bibliográfica, que é o que vocês vão estar trabalhando. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas abordagens, que são as duas que nós iremos utilizar. Tem um grupo que vai estar falando no sentido de pesquisa de campo, né? A quantitativa, desculpa. Essa quantitativa é aquela que a gente vai analisar gráficos, que vai fazer dados estatísticos para ver se o nosso resultado confere com a referência bibliográfica que nós fizemos. Então, aqui, quem usar a quantitativa são aquelas perguntas de campo, de sim ou não. A partir dela, você vai fazer os gráficos e verificar se a sua pesquisa está condizendo com aquilo que foi pesquisado. Agora vai ter um pessoalzinho que vai fazer da qualitativa, né? Que ela não vai utilizar esse tipo de gráfico. Ela vai utilizar dados não mensuráveis, né? Ou seja, que não são gráficos, não são contados. A partir de sensações, percepções, ou seja, tem um pessoal que vai falar, por exemplo, sei lá, sofri bullying. Então, eu vou fazer uma pesquisa com a pessoa para compreender o que ela sentia, qual a emoção que ela sentia, e a partir disso, eu vou tirar o resultado que eu pretendo, né? Se isso daí vai colaborar com a minha pesquisa. Então, por exemplo, eu vou falar de bullying. Então, eu quero compreender como que a pessoa se sente ao sofrer o bullying. E aí, ela vai fazer todo um relato, toda uma descrição daquilo que ela está passando ou ela passou. E aí, a partir disso, você vai colocar pequenas citações no seu trabalho, né? Então, você estaria utilizando aí essa pesquisa qualitativa, tudo bem? E aí, para finalizar essa parte, nós vamos praticar. O que vocês irão fazer agora? Então, naquele mesmo documento que vocês me mandaram, a problemática e o objetivo geral, vocês irão acrescentar, depois do objetivo geral, o objetivo específico, e depois do objetivo, a metodologia. Qual tipo de metodologia que o grupo vai utilizar? Tentem ser o mais detalhistas possíveis no sentido da metodologia. Pesquisa de campo, o que vocês pretendem fazer, se análise de referência bibliográfica, quais autores vocês pretendem utilizar e assim por diante, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, estou aqui. Um beijo, até mais.